partido Lega Nord, conhecido por sua postura de nacionalismo regionalista, é frequentemente alvo de crítica e acusações dos seus opositores, que o acusam de promover racismo, xenofobia e política autoritária. E também membros do partido são acusados pelos opositores de promoverem desigualdade entre culturas e etnias, criando assim uma narrativa de nós contra eles, que marginalizaria certos grupos. E ainda, a Lega é frequentemente criticada por sua retórica que sempre questiona a legitimidade das instituições democráticas, o que sempre é apontado pela oposição como um passo para o autoritarismo. Querendo ou não, a Lega é um dos partidos mais ativos do país, o qual consegue mobilizar muitas pessoas e propor diversos projetos o tempo todo. E nesse vídeo aqui vamos conhecer um pouco desse partido amado por uns e odiado por outros. Mas antes disso, já curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Va bene. Andiamo sulle prefetture. L'educazione prevede che io possa parlare, Salvini, se lei permette, andiamo senza sulle che sia prefetture. razzista, brutto e cattivo, Se non le dà fastidio parlo, se no parli pure lei, faccia tutto lei che è stata bravissima. Salvini, Le sto dicendo che così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Il problema non è spargerli in giro per l'Europa, geniale. La Francia non li fa entrare, l'Austria non li fa entrare, la Gran Bretagna non li fa entrare. In Ungheria, mentre lei chiacchiera di bontà, andiamo a vedere come si spendono i soldi, sta tirando su un reticolato di 4 metri d'altezza perché non hanno bisogno di avere poveri presunti o delinquenti di mezzo mondo. Non ha partecipato nemmeno ai lavori in commissione, che non si fermano alla se non è la mia ricollocazione. commissione non posso partecipare a una commissione che non è la Guardi, mia. le Però se politiche di cui sta parlando, l'educazione non le difetta mi fa finire? Mi dà ma anche fastidio? per lei, perché quando dice delle cose che non sono corrette capisce che trasmettiamo dei messaggi Va che bene, non sono non ho bisogno di maestrine. quelli giusti. Non ho bisogno di maestrine. Il fatto che il Ma suo partito nemmeno non la la... sottoscritta, Porca miseria. E a Lega Nord surgiu para quebrar a polarização tradicional dos partidos do centro e do sul, os quais até então, antes do surgimento da Lega Nord, eram os únicos protagonistas, sempre divididos entre centro-esquerda e centro-direita, e que também eram acusados de corrupção, má gestão dos recursos públicos e também favorecimento econômico ao sul do país. Mas, nos anos 80, formava-se lá no Vêneto, na Lombardia e no Piemonte os primeiros leguistas, ou em português, liguistas, pois Lega Nord significa Liga Norte, ou também pode ser dita como Liga do Norte. No primeiro momento não havia muitos recursos, nem boa organização e faltavam militantes. E também foi bem difícil coletar assinaturas para que o partido pudesse se apresentar nas eleições. Para falar a verdade, a Lega Nord, que conhecemos hoje, foi uma fusão de diversos partidos regionais pequenos. Os principais deles foram Lega Lombarda, Lega Veneta e Piemonte Autonomista. No entanto, a Lega Nord surge com um apelo à identidade étnica e em defesa específica dos direitos do Norte, mas ao longo dos anos evoluiu para uma força política nacional defendendo nacionalismo e políticas antimigratórias. Originalmente, o partido defendia maior autonomia para as regiões do Norte e até mesmo a separação da chamada Padania, um termo que foi utilizado por eles para chamar o norte da Itália. E assim todos se uniram sob a liderança de Umberto Bossi, o qual se tornou o principal fundador da Lega Nord. Apesar de tudo isso, o começo foi bem desanimador e parecia somente mais uma iniciativa política destinada ao fracasso. Até que em 1989, a conquista de quase 500 mil de votos pela Lega Lombarda abriu a fase de repetidos sucessos eleitorais, os quais desestabilizaram por completo os partidos da Primeira República. A Primeira República na Itália é o período que vai de 1946 até 1994, caracterizado pela estrutura governamental política do país após a Segunda Guerra Mundial e a transição da monarquia para a república. Sendo assim, a Lega Nord logo tornou o protesto regional em uma batalha contra a partidocracia romana. Mas antes de tudo, foi o sucesso da Lega Lombarda que criou as bases para a criação da Lega Nord. E é importante ressaltar aqui que em 1990 o partido
partido chegou a defender explicitamente a separação do norte da Itália do restante do país. O eleitorado leguista, em 1992, era composto por artesãos, comerciantes e agricultores independentes. Em termos de composição social, o perfil dos eleitores da Lega Nord era muito semelhante aos eleitores do tradicional partido Democracia Cristã, fundado em 1942 e extinto em 1994. E apesar de tudo, a Lega Nord teve um impacto importante na política italiana. Por exemplo, impulsionou uma série de referendos no norte do país, principalmente na Lombardia e no Vêneto, para que esses pudessem ter autonomia. E querendo ou não, é sim um efeito disso, dessa caminhada longa, que, por exemplo, o Vêneto, agora, a partir desse ano de 2025, já tem a sua autonomia diferenciada rodando, foi aprovada no ano passado. E faz parte também dessa relação de autonomia as próprias línguas nativas locais. Aliás, esse é um projeto que partiu da própria Lega Nord para o Vêneto, de implantar aulas de língua vêneta nas escolas do Vêneto, agora autônomo. E aqui no Brasil eu tenho o meu curso de língua vêneta, a língua dos nossos imigrantes vênetos, é claro. Se você tiver interesse em aprender essa língua, é só fazer parte do curso que está aqui no link na descrição do vídeo e também nos comentários. E a Lega Nord principalmente participou de vários governos italianos desde 1990. Sob Salvini, talvez o maior nome da Lega Nord hoje em dia, ocupou cargos de destaque como o Ministério do Interior. E Salvini, como ministro do Interior, implantou diversas medidas para dificultar a imigração para dentro do país e também o desembarque de imigrantes ilegais. A principal diferença da Lega para os outros partidos está na sua origem e na sua transformação. A Lega Nord começou como um partido regionalista, enquanto todos os outros eram 100% nacionais. Se apresentou também como uma alternativa e fazia forte crítica a Roma e ao sul da Itália. E depois evoluiu para um partido nacional, enquanto muitos outros ainda permanecem mais regionalizados e com ideologias fixas. E o partido também tem uma linguagem mais direta e apelativa às classes populares, principalmente sob Salvini. E atualmente é possível destacar como principais objetivos do partido: controle de imigração, com defesa de políticas rígidas contra a imigração irregular e o fechamento de fronteiras, a defesa da soberania nacional contra a União Europeia e também contra outras influências externas, a redução de impostos visando beneficiar os empreendedores e as empresas, e ainda o fortalecimento da segurança pública, com leis mais duras contra o crime e maior financiamento das forças policiais. Interessante lembrar também que há pouco tempo atrás o Salvini da Lega, em entrevista para o Brasil, disse ser favorável à imigração dos ítalo-brasileiros. Ma noi abbiamo difeso i confini italiani per parlare con l'immigrazione che ci interessa, che sono i discendenti degli italiani nel mondo. In Brasile, in Argentina e in Europa, che sono vicini culturalmente, storicamente, per religione, per modo di pensare e di lavorare, quindi adesso, avendo chiuso i confini all'immigrazione illegale, contiamo di riaprirli all'immigrazione positiva dei fratelli. Lembrando que se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania italiana, então você pode escrever para Alma Cidadania com o código LENGUAMARE 2025. É preciso já apresentar esse código quando entra em contato, que você vai ter uma série aí de benefícios para facilitar o seu processo. E agora eu queria saber de você, me deixa aqui nos comentários, você acha que partidos como a Lega Nord, vários outros partidos assim pelo mundo, que são acusados de racistas, xenófobos e tantas outras coisas, eles realmente são isso? Ou simplesmente estão querendo um controle melhor da situação? Eu não sei se você ficou sabendo, mas a própria Lega Nord está tentando proibir o véu islâmico na Itália. E as escolas do país, a partir de 2026, terão ensino do latim e estudo da Bíblia. Quer saber mais? Então assiste esse vídeo aqui.